Bom, pessoal, nós vamos trabalhar aqui economias desenvolvidas, continuidade da aula anterior, tá certo? E aí nós vamos trabalhar aqui Alemanha, Reino Unido e Japão, cada um representando, né, um eixo aí, um bloco, tá certo? Então vamos começar aqui pelo Reino Unido. Reino Unido localiza-se no noroeste europeu. Países participantes, Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Existe um contexto político, histórico aí da Irlanda, né? Questões de conflito religioso, principalmente, que levaram com que a Irlanda, a Irlanda do Norte, né, que configura aí mais ou menos 12 estados, se eu não me engano, se separar do restante da Irlanda, né? E entrar assim, dentro do Reino Unido, tá certo? Posteriormente, nós podemos discutir sobre essas questões histórico-políticas que levaram a essa separação territorial, tá bom? Mas aí, né, Reino Unido, nós temos uma constituição de parlamento e monarquia, né? É uma monarquia parlamentarista. A sede do governo fica em Londres. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi perdendo mais a sua importância, mas não deixa de ser importantíssimo dentro da economia da União Europeia. Foi o país mais importante economicamente do mundo entre o século XVIII e XIX, tá certo? O Reino Unido faz parte dos seguintes grupos: do G8, que são o grupo do G8 é os 8 mais desenvolvidos, tá, pessoal? Nós temos a OMC e a OTAN, que a OTAN foi criada naquele contexto de guerra mundial, mas que não se dissolveu, tá certo? A OTAN existe até hoje, tá certo? Então, vamos lá. As origens do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Das 4 unidades políticas que compõem o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a maior, mais populosa e mais industrializada é a Inglaterra, óbvio, né? Por isso, muitas vezes, esse território é confundido com Grã-Bretanha e até mesmo com o Reino Unido. Veja bem, Inglaterra é o país. Reino Unido é essa confederação que une esses países, tá certo? E Grã-Bretanha é a questão do reino, da coroa. Então, vamos, né, entender aqui. A Irlanda não faz parte dessa dinâmica da coroa, tá bom? Escócia e País de Gales já fazem parte, porque ambos eram reinados de parentes, né? Existia um parentesco ali. Inclusive, por exemplo, por um tempo o rei da Escócia foi rei também na Inglaterra. Foi nesse período que os territórios se unificaram, inclusive. Nós vamos entender isso aqui. Em 1707, com a unificação do parlamento da Inglaterra e da Escócia, foi criado o Reino Unido da Grã-Bretanha. As duas coroas possuem um parentesco, elas se uniram e formaram um único reino. Em 1801, após uma rebelião nacionalista na Irlanda do Norte, em 1798, os ingleses dissolveram o parlamento irlandês e criaram o Reino da Grã-Bretanha e Irlanda. Só que aí, eis que a Irlanda não ficou bem com essa situação. A Irlanda ela possui um conflito religioso muito intenso entre católicos que viviam na região sul com os protestantes que viviam na região norte, né? E aí por isso que posteriormente os 6 condados da região norte foram anexados ao Reino Unido e o restante ficou, né, autônomo. Esse restante, essa população que não compactuava com os ideais religiosos e políticos do restante lá do Reino Unido, tá certo? E aí, em 1921, é que houve a separação, e aí ficam 6 condados da Irlanda, que de maioria protestante, com o Reino Unido, e a Irlanda continua lá com a sua independência. Aí o nome fica, né? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tá certo? Então, é um nome gigantesco para classificar essa união político econômico que existe entre esses países. Então, eles trabalham como se fosse um único país, tá certo? O desenvolvimento de indústria no Reino Unido foi possível devido ao acúmulo de capital, avanço tecnológico, controle do Estado, pela burguesia, né? Então, aqui nós vamos lembrar de toda a Revolução Industrial, quando a burguesia conseguiu chegar ao controle do Estado e conseguiu
injetar dinheiro ali na questão econômica voltada para a produção industrial, ocasionando assim grande fluxo migratório para as cidades, desenvolvimento da urbanização, toda essa história que nós já sabemos, nós já vimos nas aulas passadas. A região carbonífera da Grã-Bretanha favoreceu o desenvolvimento de minas e siderúrgicas, né? Então, é aí a sementinha da indústria, tá certo? Foi o que impulsionou a construção de ferroviárias, né? De estradas de ferro, de portos, e isso daí ajudou muito no fluxo de mercadorias. As cidades portuárias, como o caso de Liverpool, dissolveram-se bastante industrialmente, né? Desenvolveram-se, quer dizer, devido à facilidade de escoamento do produto. Então, essas cidades que tinham portos, elas acabaram enriquecendo muito rapidamente. Na segunda Revolução Industrial, muitas indústrias que não dependiam do carvão começaram a se desenvolver, como a indústria automobilística, a aeronáutica, a químico-farmacêutica. E aí, essas indústrias elas foram se localizando também em outras regiões do território do Reino Unido, tá certo? Setores que entraram em decadência no Reino Unido com a Revolução Tecnológica, né, com a terceira Revolução Industrial, foi a têxtil naval siderúrgica, porque ela estava muito ligada ainda aos primórdios da Revolução, né? Então, ela teria que se modernizar para se encaixar. E como a modernização não tinha chegado tão eficaz nelas, elas acabaram entrando em decadência. Setores que alavancaram o Reino Unido com a Revolução Tecnológica, a aeronáutica, com certeza, a químico-farmacêutica, a biotecnologia, até porque esses são os focos da terceira Revolução Industrial. E aí nós temos a criação do Parque Tecnológico de Cambridge, que está aliado à Universidade de Cambridge, onde se desenvolvem as maiores pesquisas científicas dentro da Europa. Tá certo? Aqui, principais produções industriais do Reino Unido, um mapinha bem maroto para vocês entenderem, né? Tem o nome das cidades aqui, Glasgow, Newcastle, Londres, Liverpool. E aí vocês vão olhando na legendinha cada tipo de produção, extração que vai existir nesse território, tá certo? Onde tem a gotinha preta aqui, onde tem extração de petróleo, onde tem o foguinho, é de gás natural. Onde tem a ampolazinha, né? O Erlenmeyerzinho é a indústria química. Onde tem o carrinho é carvão. Então, vocês vão observando aí onde tem, né? E onde tem a mancha amarela são as grandes áreas industriais. Observem que boa parte delas está onde? Na Inglaterra, tá certo? Então, a Inglaterra é o que manda na parada toda aí. E aí, pessoal, resumidamente mesmo, tá? A gente já viu muito de Inglaterra quando a gente trabalhou a história da Revolução Industrial, né? Então, a gente viu a questão do êxodo rural, as questões problemáticas do meio urbano. Vocês veem muito isso em história, inclusive. Então, eu não vou me deter muito a questões históricas, porque isso tudo já foi muito trabalhado. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam esse capítulo, tá certo? Que vocês entendam o que é mais desenvolvido atualmente dentro do Reino Unido, que esse mapa aqui já explica muito bem para vocês, tá certo? E que vocês saibam o que é Reino Unido, poxa, primeiramente, né? Saibam o que é Reino Unido. Isso aqui, essa explicação inicial aqui já vai esclarecer para vocês muito direitinho o que é. Eu tô falando rápido aqui porque é muita coisa, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Mas é isso, pessoal. Aí a gente vai tornar a citar o Reino Unido em outros momentos, falando de outros países também, tá certo? A Alemanha. A Alemanha é o país aqui que vai ter mais informações, é o país mais curioso dentro da questão industrial, porque de todos os países do Ocidente europeu, é o país que que vai se desenvolver por último. E isso acontece por quê? Porque a unificação da Alemanha é tardia, tá certo? Entre os anos de 1815 e 1817, o território compreendia 39 unidades políticas, que é a Confederação Alemã, né? E aí nós vamos ver aqui esse mapinha. Vamos ver que o território era emaranhado de principados, cidades-estados, territórios livres, era uma coisa assim muito louca. E tudo que está em amarelo era o que pertencia ao reino da Prússia, ok? Então, reino da Prússia, reino da Saxônia, da Bavária, enfim, tinha vários e outros condados, outros territórios menores, tá bom? E aí, a Prússia, como o maior reino que tinha na região, começou a promover, né, uma espécie de imperialismo,
tá certo? E começou a fazer acordos, a fazer guerras e a dominar o restante da confederação, fazendo com que posteriormente fosse criado o país Alemanha, tá bom? E aí nós vamos ter, né, como monarca importante nessa empreitada o Guilherme I, posteriormente seu filho. Nós vamos ter também aqui uma participação muito importante do chanceler Otto von Bismarck, né? Que ele é que vai fazer toda a sacada da guerra e tudo mais para fazer essa conquista territorial, tá certo? E aí, das guerras mais importantes que nós vamos ter da Prússia, vai ser a Franco-Prussiana, que é um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial, tá certo? A Guerra Franco-Prussiana é o que vai resultar, de fato, na unificação da Alemanha. No fim do século XIX, liderava, juntamente com os Estados Unidos, o avanço da Segunda Revolução Industrial, a Segunda Revolução ali que vai culminar mesmo no século XX. Então, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos, eles estavam ali, né, liderando a Segunda Revolução. Nós vamos ver aqui que dentro da indústria de base existe uma importância ali da jazida de carvão mineral e a Alemanha vai disputar muito isso, essas jazidas, né? Tanto que quando a França perde a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha invade a Alsácia-Lorena, toma essas duas províncias, que são províncias carboníferas muito importantes na produção industrial, tá certo? A Alemanha não teve muita participação na questão da corrida imperialista pela colonização da África. Ela teve apenas uma participação muito, muito pequena logo no final, tá certo? Mas ela compensou isso no imperialismo que veio, né, após Primeira Guerra Mundial, tá certo? E vocês vão entender isso daí, né? A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, a França sendo extremamente atacada pela Alemanha, e aí a Alemanha acaba perdendo essa guerra. Quem é que fazia parte aí, né? Nós temos a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Então, a Alemanha estava na Tríplice Aliança e ele acaba perdendo essa guerra, tá certo? Com a perca da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se vê obrigada a cumprir o Tratado de Versalhes, que é uma sanção, né? um acordo que os países vencedores da guerra impõem à Alemanha, tá certo? E aí uma série de sanções são aplicadas à Alemanha. E uma delas é o que? Restrição militar, a devolução das províncias invadidas, Alsácia-Lorena, que pertencia à França, e uma indenização pesadíssima para a França, porque a França foi a mais agredida pela Alemanha nesse período, tá certo? E aí, pessoal, você vai ter um país que estava desenvolvendo muito industrialmente, que estava se achando bambambam, e aí, de repente, teve as asinhas cortadas pela derrota da Primeira Guerra. Isso fez com que surgisse, além daquele cenário de crise econômica e política, um novo partido e uma nova ideologia, que é o Partido Nazista, tá certo? O nazismo ganhou grande força e fez um novo movimento imperialista, inspirado nas ideias do Friedrich Ratzel, geógrafo, tá bom? É a partir das ideias dele que nós vamos desenvolver o determinismo geográfico, e o Friedrich Ratzel ele vai pensar, né, numa teoria chamada de espaço vital. Digamos que os nazistas interpretaram isso de uma forma um pouquinho exagerada, e já que o espaço vital é o espaço necessário para se viver, para se desenvolver, eles pensaram, vamos invadir, vamos dominar para poder se desenvolver mais e ficar mais rico, né? E vamos expulsar tudo aquilo que não é alemão, tudo aquilo que não é nosso e que está aqui parasitando, segundo eles, né? E está roubando a nossa riqueza. E aí é que vai ter a perseguição aos judeus, aos ciganos, a tudo que é diferente da raça ariana entregada pelo Hitler, tá certo? Início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, se eu não me engano, as eleições que o Partido Nazista vence é em 36, então foi muito ali em cima, né? A gente vai ter a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, e aí isso daí deixa o mundo apavorado quando o Hitler consegue essa empreitada, né? E aí as tropas alemãs invadem a Polônia, e quando invadem a Polônia, o Reino Unido e a França decidem, vamos fazer alguma coisa, porque senão os próximos vamos ser nós. E aí eles declaram guerra à Alemanha, tá certo? Começando assim a Segunda Guerra Mundial. Em 1945 vai ter o fim dessa guerra. Eu não vou trabalhar aqui Segunda Guerra Mundial com vocês, porque a gente já fez isso antes da pandemia, ano passado, né? A gente
falou, ano passado, não, no começo do ano, quer dizer, a gente falou sobre esse conteúdo, então vocês já sabem, tá certo? E aí, no fim da Segunda Guerra, a gente sabe que a Alemanha vai perder, juntamente com a galera do eixo, né? E aí ela se vê dividida em dois grandes territórios, porque com a dissolução do governo, né? E as consequências da guerra foram que o território fosse invadido por Estados Unidos, França e Reino Unido e fosse repartido entre eles. E também invadido pela URSS, né? Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí o território vai ser dividido em dois, através do Tratado de Potsdam, né? Que é o que vai fazer a política da cortina de ferro, tá certo? A República Federal da Alemanha é a parte ocidental, que vai ser dividida ali, governada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França. E a República Democrática Alemã é a que vai ser dominada, né? Gerida ali pela União Soviética, tá certo? E a gente vai observar que o desenvolvimento dessas duas regiões, dessas duas Alemanhas, vão ser muito diferentes uma da outra, tá certo? A Alemanha Ocidental implementou a economia de mercado, inspirada nos ideais capitalistas, assentada na propriedade privada, na livre iniciativa na concorrência, na democracia pluripartidária, então uma cópia dos Estados Unidos, tá certo? E aí, pessoal, com a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental recebeu só 1,4 bilhões de dólares através do Plano Marshall, que nós estamos também no primeiro período, tá certo? Entrou, né, Comunidade Econômica Europeia, que nós chamamos hoje de União Europeia, tá certo? E aí teve uma rápida reconstrução do país. Só que esse desenvolvimento rápido também não apaziguou, né, os danos históricos, morais que a guerra deixou nessas pessoas que moram na Alemanha, nesses cidadãos alemães, né? Famílias inteiras foram separadas devido à política da cortina de ferro e à construção do Muro de Berlim. Importante lembrar disso. E aí, pessoal, a Alemanha Oriental, que era governada pela União Soviética, implementou o mesmo modelo soviético de economia planificada, com meios de produção controlados pelo Estado e uma ditadura de um único partido, tá certo? O controle da União Soviética sobre o território era total e completo. O crescimento econômico foi lento e houve uma grande defasagem do parque industrial. Por quê? Porque não havia investimento de dinheiro necessário para o desenvolvimento desses parques. Eles eram criados, mas não tinham manutenção, não tinham reparos, então ia acabando entrando em defasagem e tendo problemas posteriormente, tá certo? As duas partes da Alemanha só se reunificaram com o fim da União Soviética em 1990 e a queda do Muro de Berlim, tá certo? O modelo de economia vigente é o modelo ocidental, capitalista, né? Então a Alemanha ela vai seguir o mesmo ritmo do resto da União Europeia, tá certo? A Alemanha, durante a política da cortina de ferro, olha só como é que ela era, né? Os territórios aqui compreendidos pela Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá certo? Principais polos industriais da Alemanha. Nós temos aqui, eu vou tentar falar os nomes, tá? Um pouco complicado, mas na região de Baden-Württemberg, tá certo? É uma província lá deles. Apresenta importante concentração de indústrias mecânicas, principalmente automobilística. Nessa cidade está também sediado o grupo Daimler, segundo maior corporação da Alemanha, tá certo? Na região de Hamburgo, localizado na foz do rio Elba, é o maior porto da Alemanha e concentra, entre outras, importantes indústrias navais, como essa indústria aqui que você está vendo, que é um nome meio complicado de falar, né? ThyssenKrupp Marine System e companhias de navegação como a Hamburgo Sud. Isso aqui eu conheço porque eu já vi vários containers dessa empresa chegando no Porto do Pecém, um tempo desse atrás, quando eu passei por lá, tá certo? Aí nós temos aqui a região da Baixa Saxônia, né? Wolfsburg, localizada próxima à antiga fronteira com a Alemanha Oriental, né? A Alemanha lá da União Soviética. A cidade abriga a sede do grupo Volkswagen, que é a maior corporação alemã e a maior produção de automóveis do mundo, tá, pessoal? Então, a fábrica Volkswagen, né, é o que mais fabrica carros no mundo.
Principais parques tecnológicos da Alemanha, desenvolvendo tecnologia de ponta, tá, pessoal? Nós temos Munique, na Baviera, concentra empresas do setor eletrônico, automobilístico, biotecnológico e aeroespacial. Abriga 12 importantes universidades, inclusive a Universidade de Munique, tá bom? Nós temos aqui também, né, indústrias como a Siemens, que desenvolve eletrônicos como celulares, enfim. Nós temos aqui em Leverkusen, no estado da Renânia, o Tecnopolo de Schemperk, que é um tecnopolo químico, tá certo? Nele se concentram 70 empresas de químico farmacêutico, como a Bayer, que é uma empresa mundialmente conhecida e que vende remédios para o mundo todo. Na região que compreende o leste alemão, encontra-se empresas como a Mercedes-Benz, a Audi, a BMW, que são carros, né, de luxo, que para nós aqui no Brasil é considerado carro de luxo, pelo valor, né, que ele acaba ficando no território devido aos impostos que são empregados, tá? Segundo a OMC, em 2008, a Alemanha importou 1,4 trilhões de dólares, exportou, né, produtos alemães vendidos para fora da Alemanha. Deu 1,4 trilhões de dólares de lucro. Mas em 2010 o valor caiu para 1,2 trilhões. Então, nós vamos observar aí que existe, né, uma crisezinha econômica na exportação. Beleza, já falamos ali um resumão da indústria alemã. E um pouquinho de história da Alemanha também. Agora nós vamos para o Japão. E o Japão é pouco conhecido por nós, né? A cultura japonesa, tudo é muito diferente da nossa aqui, que é ocidental, tá bom? Então, vamos lá. O Japão é dividido em 3 ilhas. Nós temos a ilha de Honshu, Shikoku e Kyushu, tá certo? E aí, pessoal, não sei se eu coloquei algum mapa aqui, acho que acabei não colocando o mapa, mas eu vou colocar um mapinha para vocês antes de disponibilizar esse slide. São 3 grandes ilhas, tá certo? E tem ilhas menores, né? O Japão é um grande arquipélago. O primeiro contato entre japoneses e europeus ocorreu no século XVII, tá certo? E o Japão, na verdade, era um império de agricultores. Não existia grande desenvolvimento lá, apenas agricultura, na verdade, né? O Japão era um país agrário, tá bom? Os portugueses, que até o século XVI, XVII, eram os maiores na questão da expansão marítima, portugueses e espanhóis, né, lideravam a questão da expansão marítima, foram os primeiros a chegar no Japão. Porém, nós vamos observar que com a ascensão do shogunato de Tokugawa, o que é um shogunato? É como se fosse o shogunato, deixa eu tentar explicar para vocês de forma prática. Tem um império, e aí nós vamos ter as dinastias, pronto. É como se fosse isso, né? Então, o shogunato é uma espécie de dinastia. E nós vamos ter aqui a dinastia do Tokugawa, dessa família Tokugawa, tá bom? Que vai até 1603. Essa dinastia, ela proibiu o contato do Japão com o restante do mundo. Então, os estrangeiros foram proibidos de entrar lá e foi proibido de população nativa sair do Japão também, tá certo? Em 1853, muitos séculos depois, quando uma esquadra da Marinha Americana aportou no Japão, um fato que marcou o fim desse período de isolamento, encontrou um país totalmente defasado economicamente e tecnologicamente. Eles eram uma população assim que não tinha noção da industrialização que estava correndo solta no meio do mundo, tá certo? O processo de industrialização do Japão começou em 1868, com o fim do shogunato Tokugawa, que representava grande resistência à abertura comercial e desenvolvimento do país, e a reestruturação do império com a ascensão do Império Mitsuhito. Então, surgiu, né, uma nova dinastia ali. Esse período de novo reinado ficou conhecido como Era Meiji, que é uma era de desenvolvimento, tá certo? Estendeu-se até 1912 e se caracterizou por políticas modernizantes, como a construção de infraestrutura, investimento em educação, principalmente você vai ter um investimento tão pesado em educação que eles vão começar a desenvolver rapidamente escolas técnicas, universidades. Eles entendem que é desenvolvendo tudo isso que eles vão conseguir chegar no patamar ou até superar os outros países em termos tecnológicos. Abertura à tecnologia aos produtos estrangeiros, né? Então eles vão aprendendo e vão desenvolvendo. As primeiras grandes indústrias no Japão surgiram a partir dos clãs importantes do comércio japonês, né?
clãs do comércio e latifundiários, tá certo? E esses clãs, né, nós temos aqui alguns exemplos, como os Mitsubishi, olha aí, vocês vão lembrar de uma marca? Pronto. Mitsui, Sumitomo e Yasuda, tá certo? E essas famílias eram como se fossem os coronéis de lá, tá certo? E aí eles montaram uma espécie de cartel, era o cartel deles, tá bom? Apesar do acelerado processo de desenvolvimento industrial, o Japão enfrentava grandes problemas estruturais, como a escassez de matéria-prima, enfrenta isso até hoje, porque o Japão é um território montanhoso, é um território recentemente, sim, em termos geológicos, é um território recente. Então, não tem muitos minerais à disposição para exploração, tá certo? E essa escassez de matéria-prima e de energia fez com que o mercado deles também ficasse limitado. Não tinha também um consumo interno muito interessante. Isso fez com que as ideiazinhas malucas dos japoneses começassem a aumentar, né, e incentivar um movimento imperialista. Então, o Japão começou a fortalecer o poderio militar deles para poder invadir outros territórios da Ásia e assim poder conquistar matéria-prima, mão de obra, tá certo? De forma assim bem complicada e meio injusta, tá bom? A expansão territorial começou com a Guerra Sino-Japonesa, em 1894 a 1895, que garantiu a ocupação de Taiwan, que era um território chinês. Em 1910, o Japão anexou a Coreia, que antes era uma só, né? Lembrando, Coreia do Norte e Coreia do Sul só se separaram em 1953. E em 1931 ocupou a Manchúria, que é uma região importante de extração de minério da China, tá certo? E aí eles instituíram, né, o Manchukuo, que é o quê? Um estado fantoche. Então, o último imperador chinês que estava lá, ele era um fantoche dos japoneses. Eles só faziam o que os japoneses queriam, tá certo? E os japoneses massacraram a China e massacraram a Coreia nesse período. É importante frisar isso. Japão vai apoiar a Alemanha na Segunda Guerra porque as ideias deles eram muito parecidas, tá certo? E em 41, os japoneses realizam um ataque à base naval de Pearl Harbor. Vai existir uma batalha naval chamada Batalha de Midway, e aí alguns navios japoneses vão ser bombardeados, e aí devido, como se fosse uma espécie de vingança, eles vão lá e atacam a base de Pearl Harbor, que fica no Havaí. Territorialmente falando, é tudo Pacífico, né? Japão tá no Pacífico, então muito próximo lá, pá, deu certo eles atacarem, tá certo? E aí os Estados Unidos não deixou barato. Só que os Estados Unidos contra-atacou com uma violência muito grande, né? Digamos que o ataque, se eu fosse comparar aqui as forças, o ataque do Japão aos Estados Unidos foi como um peteleco na orelha do seu coleguinha. E aí, como o coleguinha te deu um peteleco, tu ficou com raiva e resolveu dar um tiro na cabeça dele. Então, assim, existem, né, diferenças aí de forças. E foi basicamente isso que aconteceu. Japão ataca Pearl Harbor, que é uma base militar no Havaí, teve uma perca humana muito pequena comparado às bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né, que até hoje são territórios inabitados. Então, assim, foi uma violência muito grande dos Estados Unidos com o Japão, tá certo? E isso foi o que fechou de uma vez, né, encerrou com chave de ouro a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a ocupação norte-americana, em 1945 e 1952, foram impostas reformas ao país com o objetivo de modernizá-lo do ponto de vista político e econômico dos americanos, tá certo? A interferência americana foi no âmbito econômico, com a lei do antitrust, né? Então, aquelas famílias lá que a gente falou, né? Que eles montavam cartel, aquela galera teve que parar de fazer cartel, não podia mais. E também com interferência no âmbito político, porque foram os americanos que fizeram a constituição deles naquele momento, tá certo? E aí, de certa forma, isso foi bom, né? Há males que vêm para o bem, digamos assim. Por quê? Porque o Japão era um país que ainda era muito atrasado em muitos conceitos. Eles acreditavam, por exemplo, ainda era obrigada, a população ainda era obrigada a acreditar que o imperador era uma espécie de divindade. Então, com essa invasão ocidental no Japão, essas ideias foram retiradas da política. Então, na Constituição, o imperador é tratado como um homem público, uma figura pública política qualquer.
Aconteceu também de o Estado começar a ser laico, então a religião que era a religião oficial deles deixou de ser oficial, o Estado virou laico, tá certo? E eles começaram a preparar o país para receber as ideias ocidentais e não ser contaminado pela União Soviética, né? Não se tornar mais um país socialista como o caso da China. A China se tornou um grande socialista, né? Então, eles não queriam que chegasse no Japão, tá certo? Surgimento dos Teretsus, que são novos grupos econômicos que funcionam com holdings, tá certo? Então, eles não são cartéis oficializados, digamos assim, mas eles costumam ter a mesma holding, né? Então, continuam sendo poucas famílias que dominam essa situação. E a criação, né, da produção flexível e o alto desenvolvimento tecnológico que a gente trabalhou nas aulas passadas, tá certo? Setores industriais e sua distribuição. De acordo com o relatório do desenvolvimento industrial de 2016, em 2013, 92% da pauta de exportação japonesa era composta por bens industriais. Então, assim, como o Japão não tem uma possibilidade de produção agrícola, agropecuária ou extrativista muito legal por conta do território, eles investem no que eles podem fazer, que é o quê? Indústria, tá certo? No sudeste da ilha de Honshu se situa a segunda aglomeração urbana industrial do mundo, que é o eixo Tóquio-Osaka, né? As duas cidades sofreram por processo de conurbação, elas se juntaram, tá certo? O trecho mais importante da megalópole japonesa é uma megalópole, ela juntou, as duas metrópoles formaram uma só. Esse cinturão industrial concentra cerca de 80% da produção do país. Gente, é muita indústria num canto só. A cidade da ciência de Tsukuba é o principal tecnopolo do país e um dos mais importantes do mundo. Sua implantação começou em 63, 5 anos depois foi criada a Universidade de Tsukuba e ao longo dos anos recebeu diversas instituições científicas. A cidade da ciência de Kansai abrange os municípios de Kyoto, Osaka e Nara. Trata-se da segunda região mais industrializada do Japão e sua implantação teve início na década de 80, só que nós temos aí uma ressalva. Nessa região predominam as empresas privadas, como a Panasonic e a Canon, a que faz câmera fotográfica, tá, pessoal? A criação da Universidade de Osaka, Instituto de Ciência e Tecnologia de Nara, Instituto Internacional de Pesquisa Avançadas e Telecomunicações de Kyoto, isso aí tudo se deu em função da necessidade do desenvolvimento de tecnopolos, tá certo? Então, as universidades, elas ficam ali porque elas ajudam, elas criam os protótipos que vão, né, sendo melhorados e depois vão sendo inseridos na produção em massa, ok? O Japão não enfrentou várias crises, né? Não só aquelas do passado tenebroso dela, mas até hoje ela enfrenta muitos problemas econômicos, né? O PIB do Japão, por exemplo, encolheu 5,5% entre 2000 e 2014. Nós vamos ter também uma questão da bolha da bolsa deles, né? Uma derrubada dos valores de imóveis e dos créditos, né? A especulação imobiliária faz com que aconteça essa crise em 1990 e é mais ou menos o que aconteceu posteriormente nos Estados Unidos, na crise de 2008, tá certo? Os valores das ações dos imóveis despencaram, provocando o fechamento de muitas empresas e também o aumento do desemprego. Quando a especulação é demais, é provável que exista uma crise posteriormente. A especulação, ela sempre estraga as coisas. Quando ela é demais, ela estraga as coisas, tá, pessoal? E a Bolsa de Valores de Tóquio, né, que estava altíssima, as ações caríssimas, deu uma despencada. Várias empresas fecharam e o desemprego começou a aumentar. Foi nesse período aqui que os brasileiros que moravam no Japão começaram a fazer migração de retorno. Porque vocês sabem, né, que no Brasil houve uma colônia japonesa lá no século XX e tal, já é coisa bem recente. E aí, essa galera, esses descendentes de japoneses, eles foram para o Japão para ocupar os cargos que os japoneses não queriam, porque eles estavam muito bem obrigados. Então, tinham cargos lá que eram considerados insalubres, que eles não queriam ocupar, e os brasileiros foram lá ocupar esses cargos. Mas com o aumento do desemprego, o fechamento de muitas empresas e indústrias importantes, os brasileiros foram perdendo vez, né, dentro do mercado de trabalho. Então, eles começaram a voltar, fazer uma migração de retorno para o Brasil.
Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais. Eu espero que vocês me perdoem, mas é porque o conteúdo é grande. E eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Tudo isso aqui vocês podem revisar no livro de vocês, tá certo? É um conteúdo que é baseado em dados, então as questões geralmente trazem tabelas, gráficos, coisas assim do tipo, tá certo? E é isso, pessoal. Nós observamos aí uma coisa em comum. Esses países de economia desenvolvidas, eles focam muito em produção de tecnopolos. Isso é um fato, tá certo? E desenvolvimento de universidades, porque quem faz ciência é a universidade. Então, para um país ele desenvolver, ele precisa disso. Já sabe qual é a fórmula para o Brasil desenvolver. Ele não desenvolve porque não quer, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Até mais.